Eu sou Dina Lourdes Fernandes Frutuoso, nasci na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, no dia 7 de abril de 1940. Meus pais eram imigrantes. Papai veio para o Brasil com 16 anos de idade, porque minha avó não queria que ele fosse lá para a África. E mamãe veio com a minha avó com 8 anos de idade da Espanha. Eu sou a mais velha. E mamãe teve 3 filhas seguidas, porque papai queria muito, ele era filho único e ele queria que o nome seguisse adiante. E depois, eu tinha já 12 anos e meio quando nasceu a nossa caçulinha, que, aliás, uma das curiosidades é que eu a alfabetizei. A nossa vida era muito boa, porque nós morávamos numa casa que tinha quintal. Minha avó tinha uma hortinha, era uma coisa muito boa para mim, que quase todo dia, à tardinha, eu ia com a minha avó colher alguma coisa na horta. Eu nasci muito curiosa. Então, mamãe dizia que minha mãe só tinha o curso primário. E um dia nós fomos, tinha bonde naquele tempo, como vocês viram, nasci em 1940, nós fomos no bonde, eu li todos os cartazes. Aí eles fizeram um escândalo, eu me lembro desse dia, ficou uma coisa muito nítida. Ela sabe ler, eu aprendi a ler espontaneamente. Ela disse que eu sempre perguntava, quando as coisas chegavam em casa, as letras, que eu tinha um amor pelas letras. Aí ela me dizia, coitada da mamãe, ela dizia, é letra da sua irmã, é letra de não sei quem. Ela disse que era isso. Mas, gente, eu aprendi a ler também espontaneamente, mas aí foi a grande mudança. Porque eu não sabia escrever nada, nem meu nome, ninguém me ensinou nada. Aí inventaram que eu tinha que ir para professora particular. Com 7 anos eu fui fazer prova, porque eu já sabia tudo, eu já sabia ler e escrever. Aí eu passei para o 2º ano. Meu Deus, como eu sofri. Naquele tempo eu não sabia o que era bullying. Puxavam minha trancinha, porque eu tinha 7 anos e estava no 2º ano. Eles já tinham experiência do ano anterior. Eu não. Eu ficava só com as minhas irmãs em casa e a professora particular era particular. Aí, menina, foi um negócio meio difícil. Mas no meio do ano, daquele ano mesmo, que era 1947, meu pai resolveu me levar a Portugal para conhecer a minha avó. Então, eu tenho cartas daquela época que eu escrevia para minha mãe. Como eu sabia ler e escrever, ele era pequenininha, né? Tinha 7 anos. Ele resolveu me levar, me inscrever na escola dele, porque nós íamos ficar meio ano lá. Ele foi resolver muitas coisas, né? Aí, lá vou eu, feliz da vida, porque eu gostava muito de ler, de escrever. E aí, lá vou eu para a escola que ele tinha estudado. No primeiro dia, a professora perguntou lá alguma coisa, que eu não me lembro o que era, o menino não sabia. Aí eu levantei o dedo, toda exibida, eu sabia. Aí ela foi, eu disse a resposta certa, ela disse que eu tinha que dar uma palmatória no menino. Para quê? Eu comecei a chorar, mas tiveram que chamar papai para me levar para casa. Nunca mais eu quis ir naquela escola. Nunca mais. Aí a minha mãe disse para ele: não, ela já sabe ler e escrever, deixa ela fazer as coisas aí, faz uma cópia por dia. Então, pronto, eu não tive mais que ir naquela escola e adorei. Aí eu ficava passeando, nós nadávamos no rio, lá que tinha rio na aldeia, eu andava com as meninas, pronto. Aí acabou essa história. Mas foi uma curiosidade, eu me lembro até hoje. Então, eu tive lá na Europa essa experiência da palmatória. Imagina que eu ia dar uma palmatória no garoto, não. Chorei a beça. Eu não sei se eu pensei, eu não me lembro o que eu pensei, eu só sei que eu não queria fazer isso. Quando eu voltei, aí eu entrei outra vez, aí eu entrei direitinho no 2º ano, aí eu segui. Nunca repeti de ano nenhum na escola, porque eu sempre gostei de estudar, muito. E de ler. Quando eu tinha 18 anos, a minha irmã estava com 6. Então, e ela é de outubro. Aí mamãe foi na escola para ver se conseguia matriculá-la, não sei o quê. Aí disseram, se ela souber ler, ela entra no 2º semestre, no 1º ano, mas pode se inscrever no 2º. Não deu outra. Eu alfabetizei a minha irmã, porque aí eu tinha saído do Instituto de Educação com todos os métodos pedagógicos mais modernos, mais atualizados. Lá foi ela alfabetizada
Tem uma letra linda até hoje, e de vez em quando ela me diz: eu não aprendi. Você desculpa, é muito emocionante até para mim lembrar isso. Eu não aprendi só a ler e a escrever com você, não. Eu aprendi muita coisa. E é muito gratificante, né? Quando nós terminávamos o Instituto de Educação, naquela época, nós já entrávamos para o magistério. Nós tínhamos um cargo, era direto. O concurso era tão difícil no admissão que já era um concurso para entrar, já fazia parte do trabalho. Então, eu fui toda uma equipe novinha inaugurar uma escola. Eu até estou com vontade de visitar essa escola, porque outro dia um motorista me disse que ele foi alfabetizado nessa escola, um motorista de táxi. Eu digo: o senhor vai me levar lá. E a diretora tinha que escolher uma chamava subdiretora naquele tempo. Ela se chamava Diná, ela resolveu me escolher como subdiretora da escola. Aí lá fiquei eu, na parte administrativa. Mas eu já tinha feito concurso para a pedagogia. Eu fiquei nessa escola, eu queria sair o mais rápido possível, porque era muito longe. Eu fiquei nessa escola uns 5 anos só. Aí depois consegui ir para São Cristóvão. Então, porque eu fiz um curso, nós tínhamos naquela época um curso muito interessante que se chamava de inspetor de obrigatoriedade escolar. Então, eu fiz esse curso, era um curso de 1 ano, eu fiz esse curso e depois eu fui inspetora de obrigatoriedade escolar. Então, por isso que eu já fui para era uma sede que seria eu não me lembro nem como é que se chamava naquele tempo, era com dona Heloísa, uma grande professora também, um grande nome da educação brasileira. Eu fiz concurso para pedagogia, porque em pedagogia dava registro de professor de psicologia também. E era uma continuação, muita gente do Instituto de Educação fazia pedagogia. E até tem uma curiosidade, que foi aí que eu conheci a professora Simone von Rivera, que era a Universidade do Brasil. Meu diploma é um diploma enorme, tem contraste, muito chique. Da Universidade do Brasil naquele tempo. Então, que funcionava na Casa da Itália, no centro do Rio de Janeiro. Na ABE, naquele tempo, eu tinha muito pouco contato, mas eu me inscrevi porque eu considerei que era importante, inclusive porque eu estou falando dos anos 60 para 70, que eu frequentava mais. Então, havia uma biblioteca muito boa, não é? Pessoas de muita cultura, porque eu sou uma pessoa de família com pessoas idosas. O meu avô, quando eu tinha 7 anos de idade, eu ainda ia fazer 8, vovô faleceu com 80 anos, meu avô espanhol. Quer dizer, eu tive um contato, e tem uma curiosidade, porque o vovô, na casa dele, ele tinha uma boa casa, com uma varanda muito grande, e ele fez um quadro de giz. Imagina, nós tínhamos em casa um quadro negro e ganhávamos giz. Então, nós escrevíamos no quadro, nós desenhávamos no quadro, e a casa dele era agradável. E sabíamos tabuada, porque o vovô todo dia perguntava tabuada para a gente. Mas era uma brincadeira, não era uma coisa agressiva. Então, nós sabíamos tudo quanto era tabuada, porque ele fazia isso de brincadeira com a gente quando chegava do trabalho, e ele era uma pessoa bastante culta, mas a minha avó espanhola teve um problema na escola no primeiro dia, deram-lhe uma palmadada, ela deram uma palmatória na mão dela, nunca mais ela quis ir à escola, então ela ficou analfabeta. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu dediquei a ela, porque era uma pessoa que não sabia ler, ela pegava as revistas e lia, e via o contrário. De vez em quando eu me vejo pegando a revista e vendo de trás para frente, é muito interessante. Eu admirava esse hábito da vovó. E vovó era uma pessoa muito cordial, muito bem educada e muito safra, então eu aprendi muitos valores com ela. Eles sempre valorizaram muito o estudo, como eu disse a você, que eu me lembro daquele primeiro dia quando nós descobrimos que eu sabia ler. Aliás, foi muito bom, porque eu comecei, naquele tempo havia muitos almanaques, e eu ganhei eu ganhava livros, almanaque, revistas, eles me incentivavam muito, porque papai também só tinha o curso primário, mas papai lia muito, havia muitos livros, ele tinha 3 jornais em casa, então, quer dizer, era
possibilidade de estímulo muito grande. Então, eu sempre gostei muito de ler, e aí foi fácil, quer dizer, essa passagem de todos os estudos que a gente foi fazendo, porque além na ABE, havia palestras, havia debates, então tudo que eu podia, eu aparecia, porque era um enriquecimento, eu descobri que era uma maneira de eu me enriquecer, além da possibilidade do contato com o material, porque a EBS sempre teve muito material ligado, né, à educação. Mas eu queria dizer a você também que todo esse contato com a ABE tão enriquecedor, e com a minha família, como eu disse a você, dos idosos. Então, para mim, a vovó faleceu, eu já tinha 22 anos, eu estava terminando o curso, porque eu me formei em 63 na Universidade do Brasil, em pedagogia. A vovó faleceu em 62. Então, no final de 62. Quer dizer, foi muito tempo, né? Eu tinha 7 anos quando o vovô faleceu, e ela também tinha 80 anos. Até hoje, nós não temos psicólogo na escola, como na escola elementar também não há orientação educacional. Então, mas no segundo grau, quer dizer, então, o papel do psicólogo, são esses dois caminhos, porque os professores precisam de apoio também, porque é uma coisa muito interessante. Quando você faz um curso de psicologia, eu às vezes fico até pesarosa. Tem gente que diz assim, minha filha também é psicóloga. Mas se você não faz, não investe no seu processo terapêutico, não vai adiantar nada, porque o curso é teórico. Tem muitas, havia pessoas da minha turma que eram problemas sérios. As pessoas pensavam que iam para lá e causavam problemas, inclusive, na turma. Nós tivemos vários lá que alguns professores eles conseguiam segurar para ver se a pessoa não se formava em psicólogo, porque realmente, ainda até hoje, eu vejo isso. As pessoas pensam que têm problemas e vão ao curso de psicologia para resolver seus problemas. Não vão até talvez piorar. Porque a psicoterapia ela é muito importante para qualquer pessoa, porque é a tal história do autoconhecimento, da autoestima. A sociedade é muito competitiva, cada vez mais competitiva, então os problemas são realmente muito sérios. Então eu vejo a importância do psicólogo ser um apoiador, quer dizer, era preciso que houvesse mais quantidade. Mas é uma coisa muito importante, é descobrir como a remuneração é pequena, então as pessoas não fazem essa opção por fazer psicologia escolar. Eu quero, nesse momento, lembrar uma pessoa que foi muito importante também na minha formação. Hoje em dia ela não está mais no Rio de Janeiro, está bastante idosa, que é Terezinha Lins, que foi um grande nome da escola Guatemala, que foi uma escola modelo naquele tempo, e ela implantou um serviço de orientação lá. Eu tive que fazer um concurso em 1972, quer dizer, eu tive que fazer, fiz porque eu quis, né, claro, para ser professor de ensino normal. Então, houve um concurso e eu fiz para 2 cadeiras, para psicologia e para história e filosofia da educação, porque eu já era professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de história e filosofia da educação, com um nome enorme, que foi nosso decano, professor Raul Bittencourt, um grande nome, e eu era assistente dele, com grande honra, grande prazer. Então, aí eu fiz concurso. Eu passei para os dois, para psicologia e para história. Então, a educação sempre permeou a minha vida. Eu sempre entendi que que a educação é o grande tema da vida para qualquer pessoa de qualquer nível socioeconômico. Então, é muito importante, eu valorizo demais a educação,
É muito importante a gente levar isso. A remuneração é menor, a gente está lutando sempre, lutando, né, por esse problema da remuneração, mas você tem várias outras possibilidades de ganhar mais e de saber, porque o ganho emocional é enorme. É um ganho afetivo. Eu tenho uma gaveta que eu guardo algumas coisas do que os alunos escreviam para mim. É o que nós chamamos em psicologia memórias afetivas. Eu vou falar muito disso aqui, porque é muito importante. Aí eu fiz esse concurso em 72, já como psicóloga, porque eu tinha me formado em 71, no quinto ano, né, nós tínhamos. Aliás, outra curiosidade: existem muitas curiosidades, porque nós fomos uma geração que abriu caminho. Nós precisamos lembrar isto às pessoas, porque muitas vezes os jovens pensam, porque eles dominam a tecnologia, mas eles não têm essa informação ou não prestam atenção, mas nós podemos lembrar a eles o que nós fizemos para abrir caminho, né? Abrir caminho da dificuldade que nós tínhamos da condução, da dificuldade. Eu só fui ter computador em 2005. Não, em 95, desculpe, 2005 não. Em 95, porque eu defendi meu doutorado em 96. Eu vou falar um pouquinho da minha história, que realmente era uma dificuldade. Por isso que a ABE sempre foi, a ABE e a Biblioteca Nacional era importante, porque nós tínhamos que ir lá. Que a diferença entre hoje, você bota lá no chat GPT e ele conta opção de coisa para você. Em 72, então, com esse concurso, eu já dava aula na escola normal. Eu dava aula na Júlia Kubitschek, de História e Filosofia da Educação. Aí, com o concurso, eu fui parar na Carmela Dutra, porque é tal história, era vaga, né? As vagas, a vaga do concurso estava na Carmela Dutra. Eu fiquei muito chateada, porque aí eu já dava aula na Universidade Federal e, para mim, do centro da cidade era muito mais perto. Foi uma dificuldade. Mas a grande diretora que nós tínhamos naquela época, Léa Gruber, foi uma diretora de carreira, foi uma pessoa que fez uma história muito grande na Escola Normal Carmela Dutra. Então, ela me chamou logo para ficar um ano só que eu dei aula, ela me chamou logo para ficar dirigindo o serviço de orientação educacional. Então, eu fiquei lá muito tempo, gostava muito disso, porque antes, em 72, nós tínhamos inaugurado uma escola também, que foi escola modelo, que foi o Martin Luther King, uma escola muito grande, perto da Praça da Bandeira, que veio com um projeto pedagógico muito diferente, e eu fui chamada para ficar como orientadora, chefiar a orientação educacional. Então, quer dizer, foi uma experiência muito boa também, um esforço que nós fazíamos, porque os nossos recursos tecnológicos eram zero, nós tínhamos eram os livros e os professores. Então, aí eu fiz concurso, passei. Bom, lá fui eu, e eu fiz a primeira dissertação de mestrado do Brasil sobre análise transacional, que em 73 eu comecei a estudar esse tema de análise transacional, porque a formação toda de psicologia era em psicanálise, mas eu, com o meu viés educativo, eu não era uma coisa que me agradasse. Aí, quando eu entrei em contato, conheci a análise transacional, que é uma psicologia social, eu disse, é isso aqui que eu quero. Então, eu fui estudar, eu sou desde 79, didata, reconhecida pelo meu conselho, está escrito no meu, nós temos uma caderneta do Conselho Regional de Psicologia. Aliás, eu sou 587 do Conselho Regional de Psicologia, que hoje em dia já está em 80 mil e tanto. Então, quando eu vou lá, eles botam o tapete vermelho, porque eu ainda estou atuando, né, do ponto de vista de incentivar, de mentoria. Eu agora não quero atender mais, mas eu atendo eventualmente algumas pessoas antigas, mas eu não é o meu interesse, ele é maior do que na educação.
levar a formação, e mentoria é para isso, né? É para a formação das pessoas, do interesse de mostrar a importância que nós temos da autodesenvolvimento. É muito importante levar isso para os profissionais de qualquer área. A análise transacional é uma abordagem psicológica criada por um psiquiatra nos Estados Unidos. Ele era médico canadense, mas ele foi para os Estados Unidos, foi para a Califórnia, e ele, então, desenvolveu, ele foi 15 anos analisado por Paul Federer, ele tem uma história toda, mas ele foi criando uma outra, é a história de criar, da inovação. Aliás, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele diz: vamos para a inovação, para o futuro, em vez de ficar preocupado com o passado. Porque tem gente que fala mal de outras abordagens. Então, eu vejo hoje em dia essa frase, essa ideia, não é a frase é nova do Steve Jobs, mas a ideia, ela permeou a minha formação, porque eu sempre procurei a inovação. Eu falei aqui que eu nasci curiosa. Então, é muito importante que os professores, os pedagogos, os psicólogos, incentivem a curiosidade das crianças, porque às vezes é difícil. A criança muito curiosa, né? Mamãe dizia que eu era chata, que eu ficava perguntando tudo, mas eu agradeço a ela dela não ter me cerceado. Então, eu tive essa oportunidade. Como eu já disse aqui, nasci curiosa. Então, foi muito importante a minha mãe não me cercear. Quer dizer, muitas vezes as mães dizem para os filhos: deixa, não sei, mas você também, e não respondem, porque não sabem, mas é valorizar, vamos procurar, mesmo que não saiba, tem maneiras. Hoje em dia está muito mais fácil, mas o importante é não cercear a criança. Isso é muito importante, que foi o que aconteceu comigo. A minha mãe só tinha curso primário, eu reitero isso, mas ela teve ela era muito severa, mas ela teve essa possibilidade, essa intuição mesmo de aceitar as minhas curiosidades. Então, eu levo isso para a vida. Como eu já disse aqui, quando eu li essa frase do Steve Jobs, eu digo: isso daí ele falou agora, mas eu já vinha fazendo isso, porque a inovação ela é muito interessante na pedagogia, na psicologia, como eu fui escolher uma abordagem nova também, que foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Porque, como eu já era uma psicóloga reconhecida, o conselho reconheceu. Então, na análise transacional, eu dei curso pelo Brasil inteiro, e fora, porque eu sou fluente em espanhol. O meu inglês eu só leio. Não, meu inglês é muito. Eu chego nos lugares, sorry, my English so broken, do speak Spanish, porque espanhol eu sou fluente. Mas, então, dei cursos na América Latina, congressos, essa coisa toda, na Espanha também. Mas acontece que as pessoas, muitas vezes, ficam assim presos ou ficam procurando os defeitos das coisas, e nós sempre falamos assim: é muito interessante você procurar o para frente, o que você pode fazer com isso. Mesmo quando há um óbice na sua vida, eu digo muito, e eu aprendi isso com a minha família. A minha avó espanhola, ela teve gripe espanhola. Vovó quase morreu, ela era uma pessoa muito forte, realmente conseguiu sobreviver. E eu escrevi um artigo, eu gosto muito de escrever. Eu escrevi um artigo justamente contando durante a pandemia, eu escrevi alguns artigos durante a pandemia e contei isso. Nós fomos educados sabendo que a vovó tinha sobrevivido a uma coisa que milhões de pessoas morreram. Então, quer dizer, nós tínhamos além de geneticamente a gente ter isso, a gente tinha culturalmente também essa informação de que passar dificuldades, elas podem ser resolvidas. Não é desespero, porque algumas pessoas entraram em desespero.
Por exemplo, durante a pandemia, pessoas que ficavam grudadas na televisão vendo as coisas. E nós não, nós aprendemos que é preciso fazer alguma coisa para a sua vida e para os outros também. Mas é muito importante que os professores, então, voltando aos professores, incentivem a curiosidade e a inovação. Não tenham medo da inovação. Nós podemos ter alguns recursos, claro, porque, como na atualidade, o chat GPT, em alguns países já tem até normas. Nós no Brasil ainda não temos, mas possivelmente vamos caminhar para isso, porque realmente temos que ter o espírito crítico, que essa é uma das grandes coisas que a pedagogia traz, que a psicologia traz. Saber criticar construtivamente é muito importante. Quando eu fui fazer mestrado, a minha especialização foi em orientação educacional. Meu mestrado, eu tenho esse título, né? Eu sou mestre em orientação educacional. A orientação educacional, ela é feita pelos pedagogos. O psicólogo tem, não existe psicólogo na escola, mas existe orientador educacional em algumas escolas. As coisas vão mudando, né, de acordo com a legislação, mas existem esses núcleos de orientação educacional que é justamente para ajudar os professores, ajudar os alunos, para que eles possam ser atendidos pelos especialistas. Porque, às vezes, o problema é de fonoaudiologia, o problema é um problema cognitivo, às vezes, o problema é de visão. A criança tem, eu me lembro uma vez que eu, como orientadora educacional de uma escola, eu consegui levar aparelho para medir a acuidade visual. Crianças foram identificadas como grau 3. Quer dizer, essa criança sentava lá na frente, às vezes pegava o caderno do outro do lado para copiar, era aquele. Às vezes o problema que a pessoa pensa que é de conduta era um problema simples da identificação. Até hoje, nós temos crianças com problemas porque os pais não levam com condição socioeconômica mais difícil e falta de tempo. Então, o que acontece? Às vezes vão deixando a criança. Nós precisamos e incentivamos muito que as CREs façam esse tipo de trabalho. Há muitas crianças que realmente têm necessidade de alguém do lado deles. Então, mas é difícil, não há quantitativo. Nós que estamos na sociedade civil com algumas entidades, nós forçamos, é preciso forçar a Secretaria de Educação, a forçar as CREs a colocarem essas pessoas de apoio. Então, é porque a inclusão não é só colocar a criança na sala de aula com qualquer problema, inclusive sem preparo dos professores, porque eles têm 33, 36 alunos, então é um assunto muito importante. Aliás, eu convoco, é uma convocação, eu convoco a sociedade a se interessar por isso, porque a escola é pública. Nós podemos entrar. Eu também quero falar que, quando eu defendi o meu doutorado, nós estávamos lá falando no mestrado. Aí depois, como eu já disse que eu viajo muito, eu descobri as universidades abertas da terceira idade na Europa, porque os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos não se interessam, eles têm os community college, eles têm outros tipos, então eles não se interessam por universidade. Um advogado internacional, ele criou em Toulouse, na Universidade de Toulouse, isso é um nome mundial, Universidade Aberta da Terceira Idade. Não adianta botar em gente, faculdade. Não, não é. É universidade, porque vem do universitas, da época medieval, que era um professor com o saber geral. Então, as pessoas iam lá para conversar, para estudar. A universidade aberta da terceira idade, tanto que, quando eu levei o tema para o doutorado, meus coleguinhas do doutorado, eles diziam assim, deixa os 1990 que eu entrei para o doutorado, deixa os idosos, você vai ficar mexendo, deixa os idosos sossegados em casa. Essa universidade não serve para nada, me diziam isso. Mas eu
nas minhas pesquisas. Eu tinha amigos meus que iam para a Europa e que estudavam lá. A Espanha, por exemplo, começou a desenvolver, porque esse professor, ele era professor e era advogado internacional, ele chegava nos países, ele dizia: como? O fulano já foi aposentado, mas ele é tão culto, a gente tem que aproveitar. Então, foi isso, aproveitar pessoas de cultura para darem aula para os outros, mas é uma aula que não forma para coisa nenhuma, forma para a vida. É um contato cultural. Eu resolvi que eu queria fazer o doutorado e eu quis levar esse tema. Então, o concurso, você tem que levar um tema para o concurso de doutorado. O tema que eu levei foi estratégias educacionais para a terceira idade. Eu entrei com esse tema e eles aceitaram. Aí depois foi uma dificuldade, porque eu não tinha orientador, não tinha ninguém que soubesse nada sobre esse tema, que era realmente novíssimo. Hoje em dia nós ainda sofremos problemas de preconceito, vocês imaginem em 90. Bem, aí eu fui fazendo as disciplinas lá, as diversas disciplinas. O professor Jorge Ferreira, que foi um grande diretor, ele já falecido, ele foi um grande diretor da Faculdade de Educação, ele foi inaugurada a Universidade de São Paulo, em Campinas, ele me disse: você que está metida aí com essa coisa de terceira idade, vai representar a nossa faculdade lá em Campinas. Aí eu conheci a nata das pessoas que estavam estudando. Essa faculdade foi, a Universidade da Terceira Idade de Campinas, ela foi muito falada na época, até no Fantástico ela apareceu. Então, foi uma coisa assim, muito diferente. Mas aí eu andava pelo Brasil, não havia, né? As pessoas ouviam as coisas, mas não sabiam direito. Então inventavam que era faculdade, que era instituto, e tem que usar o nome UNAT, barra UERJ, UNAT barra qualquer coisa. O nome da minha dissertação não, foi tese de doutorado, foi A Terceira Idade na Universidade. Esse é o nome que eu dei. Então, realmente, as pessoas se interessaram. Nós tivemos, assim, chegamos a ter 10 mil pessoas interessadas. Tinha cento e tantos cursos oferecidos. Foi um boom, foi uma coisa assustadora, porque a estrutura, quer dizer, o local da universidade, as pessoas vinham de trem, vinham de ônibus, vinham a pé dos bairros ali perto. Então, foi uma coisa muito interessante. E aí, pronto. Mas foi muito difícil eu chegar até a defesa, porque, como eu disse, eu não tinha orientador. Até que Teresa Pena Firme veio de Stanford, e aí me deram para ela. Aí Teresa dizia assim: vai escrevendo, porque eu não sei nada desse negócio que você sabe, que você está estudando, e nós vamos conversando. Então, eu tinha um interlocutor. Eu tinha um interlocutor da metodologia, porque lá a gente fica com alguém da metodologia, tudo bem, estava bem. A professora Lígia Pique foi uma pessoa brilhante também, que me apoiou demais, porque, claro, quase todos os doutorandos têm crise. E se não tiver crise, é porque a sua tese não é boa. Porque realmente a tese tem que ser uma novidade. Eu quero falar um pouquinho sobre a terceira idade na universidade, porque na UNAT-UERJ houve um impasse muito interessante, porque havia pessoas analfabetas que queriam ir. Então, o que aconteceu? Criaram um curso de alfabetização para elas. Eu quero falar nesse momento daquele universo que eu encontrei na UNAT-UERJ. Um universo, assim, completamente misturado, uma coisa assim maravilhosa, porque as pessoas podiam se inscrever nas disciplinas que eles quisessem. Então, as pessoas que não sabiam ler e escrever podiam fazer dança, podiam fazer desenho, podiam fazer qualquer outra coisa que não precisasse da escrita. Mas houve essa possibilidade da alfabetização, porque algumas UNATs no Brasil e no mundo, elas exigem um certo nível
cultural. Em muitos países, são pessoas aposentadas de nível cultural de terceiro grau, pessoas com universidade, que vão para lá para preencher o tempo, para fazer outras coisas, pessoas da área humana que vão para a área de desenvolvimento, sei lá, qualquer outra área diferente, vão estudar outra coisa, mas que não tem que fazer prova. Isso aí era muito interessante. Nós falávamos, eles falavam, eu nunca dei aula lá, eu sempre ia observar palestras, eles sempre me convidam para palestras. Então, aí lá segui eu, procurando pessoas da universidade para entrevistar, né? O que havia de mudança neles, na qualidade de vida, né? Então, olha, a pessoa se arruma para ir para lá, né? Vai lá, porque havia pessoas que ficavam jogadas em casa, que não estavam mais interessadas. Então, foi muito assim, mudança para estimular o congraçamento e fazer coisas que eles nem sabiam o que era e chegavam lá, o que é isso? Aí o pessoal de apoio explicava o que é. Foi muito enriquecedor, muito importante. Bom, conclusão. Em 96 eu consegui defender a minha tese. Tive 2 médicos na banca, que eram da UERJ, porque eu não tinha ninguém que soubesse esse assunto. Então a gente tivemos que pegar pessoas da UERJ, que eram médicos, bom, conclusão. Consegui defender a tese. Eu quero dizer a vocês que eu terminei essa minha tese muito estressada, como acontece com muitos doutorandos, quando a tese é uma tese visceral. Essa foi uma tese visceral. Eu estava muito ligada a... Como eu tive família longeva, eu tive contato, né, com essas pessoas. Quando meu avô morreu, a mamãe me deu para ficar com a vovó. Eu dormia todo dia com a vovó. Eu tinha 8 anos de idade, né? Eu ia fazer 8 anos, então eu fiquei com a vovó, eu dormia lá. Eu não gostava muito, porque eu fiquei separada das minhas irmãs, aquela bagunça, aquela brincadeira de noite, mas aí eu tinha que ficar com a vovó. Mas aí tinha histórias, ela me contava histórias de fadas, tinha umas coisas muito interessantes da vida dela, né? Das orações, ela sabia orações em latim. Então, era muito interessante ah, esse contato com os idosos, da minha experiência. Aí, essa pesquisa com a UNAT-UERJ, ela me levou a aprofundar mais. Conheci empresários que foram para lá, e pessoas das mais diversas profissões, como eu disse, e pessoas também muito simples, e com muita vida, com muita informação sobre cozinha, sobre as coisas da casa, sobre arrumação, sobre fazer flores, sei lá, qualquer coisa que as pessoas tinham as suas habilidades, tinham as suas profissões e foram para lá. Quer dizer, eles se sentiram acolhidos. Uma coisa muito bonita da UNAT-UERJ foi esse acolhimento de qualquer pessoa que quisesse ir. Tinha que ser pessoa acima de 60 anos. Só esse era o critério, só esse. Porque era um mundaréu de gente querendo. Hoje em dia nós temos muito menos cursos, né? Houve uma série de reformulações, 30 anos, né? 30 anos da UNAT-UERJ. Então, é muito, muito tempo. E, para mim, foi muito enriquecedor, porque aí eu fiquei em contato com pessoas do Brasil inteiro. E com esse viés, com essa visão do envelhecimento, eu sempre escrevi sobre o tema, continuei escrevendo. Eu quero dizer agora que eu ganhei o primeiro lugar. Em 1996, eu tinha defendido a tese, e depois eu fui defender num congresso da SBGG sobre estratégias educacionais para a terceira idade. Em 2004 eu entrei, eu fiquei 10 anos como conselheira estadual da pessoa idosa. E nós lutamos muito para a formação do estatuto, dando força, né? Porque as pessoas falavam... Como eu vinha desse estudo profundo do envelhecimento, eu tinha assim, bagagem. Então, é muito importante quando você tem
essa formação. Quer dizer, foi uma formação realmente e que eu tive que me virar, porque não havia. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês é que o levantamento populacional nos censos, ele tem trazido informação para nós. Por exemplo, aí, de repente, eu comecei a me ocupar dos centenários. Eu comecei a ver no mundo que os centenários estão aparecendo. Eu conhecia uma pessoa centenária que tinha prima de minha avó, que morreu aqui no Brasil, era uma portuguesa que veio para cá com 101 anos. Aí foi a única centenária que eu tinha conhecido, mas como eu era de uma família longeva, tinha algumas pessoas longevas que eu conhecia. Aí eu fui, comecei a pesquisar. No censo, eu descobri que o censo de 2000 foi o primeiro censo que mediu centenários no Brasil. Aí começou a acender as luzinhas da inovação. No censo de 2010, lá veio outra vez. Eu digo, é isso que eu vou pesquisar. Porque o doutor, ele fica com esse vírus da pesquisa. Aí eu resolvi. Em 2013, começo eu a pesquisar os centenários. 13 e 14. O livro sai em 14, no final de 14, e foi lançado na Bienal de 2015. Então, aí eu fiquei com o primeiro livro do Brasil, outra vez o primeiro livro do Brasil de centenários lúcidos, porque o critério era só 2 critérios. Tem que ter mais de 100 anos, então eu consegui 15 de 100 a 107 anos. E lúcidos, porque eu queria entrevistar. De vez em quando eu abro o livro, porque outra vez, olha a história da memória afetiva. Às vezes o pesquisador, o enriquecimento do pesquisador que trabalha com as pessoas assim, é enorme. É um enriquecimento, eu me lembro, aí eu vou lá, né? A memória afetiva, eu vou lá e vejo aquela pessoa na minha frente. É muito agradável esse livro. E esse livro é interessante porque ele tem umas receitas. Eles faziam o lanchinho, geralmente me davam alguma coisa, e eram receitas secretas da família. Não era, não. Depois eu chegava na internet e já estava lá, mas eles pensavam que era secreto, eu ficava quieta. Nesse livro Centenários, eu tive vários aprendizados, muitos, inclusive pessoas que decidiam ir para uma casa de repouso. Naquela época, era uma coisa meio, é asilo, esse negócio de asilo, porque essa palavra asilo, ela vem da França. A gente precisa, quando fala em centenários, quando fala em pessoas idosas, no envelhecimento populacional, nós temos sempre nos remeter à França, porque a França, ela levou se preparando 125 anos, enquanto o Brasil está envelhecendo em 25 anos. Então, é um negócio muito atrapalhado. A nossa população, ela está por causa da água, por causa das vacinas, então está durando mais, mesmo pessoas com problemas socioeconômicos, pessoas que moram em lugares inóspitos, elas estão durando 90, 100 anos. Então, é um negócio muito interessante. Quer dizer, essa diferença da preparação através de leis. Então, a palavra asilo, ela vem de lá, da França. E asilo era um depósito. Por quê? O que era que acontecia na França? As pessoas ficavam empobrecidas, eles não tinham nenhum recurso, quando deixavam de trabalhar, ficavam empobrecidas. E esse era o medo aqui, né, que aconteceu no Brasil. Então, é muito interessante a gente ir vendo a legislação que nós conseguimos, as coisas que nós temos, de dar salário mínimo para as pessoas que nunca trabalharam em lugar nenhum e que são pessoas que dependem, que precisam melhorar, o próprio sistema do SUS, que ainda precisa melhorar. Eu digo para todo mundo, gente, se você sofreu um acidente na rua, você vai para lá, para o hospital público. Então, vamos fazer trabalho voluntário também no hospital público. Eu fiz, aqui na Barra, nós criamos as Verdinhas da Barra, quando foi criado o Lourenço Jorge. Então, foi um trabalho também educativo muito interessante. E com esses idosos, então, olha, a gente aprende muita coisa de vida, de resiliência, de autoestima.
como melhorava a autoestima quando eles iam para as universidades abertas, ou quando eles iam para as igrejas. Muitas igrejas de muitas denominações já tinham curso uma vez por semana, que as pessoas iam para lá. Então, quer dizer, a sistematização na Universidade Aberta da Terceira Idade abriu outros leques, inclusive pessoas que se descobriram escrevendo poesia. Tem várias publicações. A minha atuação na ABE, ela ficou ligada à participação em algumas palestras, sempre que possível eu ia aos congressos, né? Aos eventos que eles fazem, os contatos que a gente tem com jornalistas, que é uma coisa muito importante, né, para nós, na divulgação dos livros, dos cursos, das palestras. E também, uma vez o professor Paulo me pediu para eu fazer o editorial. Então, eu fiquei muito faceira com isso, escrevi o editorial e várias atividades pequenas. Eu nunca fiz nenhum grande movimento. Teve uma vez que houve um chá cultural que eu achei muito interessante, depois ele não se conseguiu continuar, mas talvez seja uma ideia de voltar a fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu procuro sempre participar das reuniões. Fui eleita conselheira, fico eternamente conselheira, né? Vou sempre às reuniões, às assembleias, isso eu participo, divulgo a ABE para as pessoas. Fiquei muito entusiasmada quando fui escolhida como uma das mulheres, de 2 em 2 anos, né? Eles escolhem 3 mulheres no Brasil. Então, foi um período difícil, ainda estávamos durante a pandemia. Eu recebi minha medalha no Seix Gran Rio, numa cerimônia que eles fizeram lá, e fiquei muito faceira, porque eu já havia ganho a Chiquinha Gonzaga, da Câmara, que foi muito emocionante para mim também. E depois eu ganho algumas medalhas de alguns prêmios, né? Mas assim, eu ganhei uma, inclusive, também da CAARGE, pelos meus préstimos durante a pandemia. Então, mas eu divulgo a ABE, eu considero a ABE que ela está a um passo do centenário, é uma coisa muito importante. Eu vou escrever sobre isso, vou fazer um contraponto com a minha experiência com os centenários e fazer um trabalho, ainda não pensei, mas como eu gosto de inovação, vou pensar alguma coisa para escrever sobre isso. E eu escrevo muito. Recentemente eu aceitei fazer parte de uma academia, porque eu tenho certas restrições com as academias literárias, mas a academia da Associação de Diplomados da Academia Brasileira de Letras, fazendo 60 anos, eles me convidaram, porque eu escrevo, eu dou palestra para eles. Eu dei uma palestra sobre Josué Montello, e é muito interessante a gente ver. A palestra que eu dei foi sobre. Saiu um artigo meu, um capítulo até de um livro comemorativo dos 60 anos, justamente personagens idosos em Josué Montello. Então, eu selecionei, porque eu descobri que Josué escreve, ele tem alguns personagens idosos. Eu vou escrever, dei palestra, eles gostaram muito. Até a presidente disse: doutora, ninguém dormiu na sua palestra. Eu disse: que bom. Porque realmente são pessoas mais idosas que frequentam essas academias, né? Então, às vezes, eles ficam cansados. Mas, para mim, é muito gratificante. Eu estou sempre aprendendo com os idosos. Procuro ter paciência, porque a paciência é uma dos meus atributos que eu preciso desenvolver mais, porque eu sou rápida, eu sou de ação. E tanto que o nome do meu canal no YouTube é Dina Frutuoso, Ações e Emoções. Porque eu tive que criar um canal, porque eu dou palestra nesse Brasil inteiro, com a pandemia eu fiquei presa em casa. Aí, bom, resolveram criar um canal para mim, que eu fiquei muito feliz com esse canal, e eu gosto de dar entrevista, gosto de podcast. Eu achei sensacional. Quando falaram podcast, eu nem sabia o que era. Cheguei lá na entrevista. Olha, para mim, eu só falo do que eu sei, para mim ficou fácil. E eu gosto muito de falar que o envelhecimento é um processo na linha de vida.
Então, nós precisamos desde a infância. Por isso que, quando saiu o Estatuto da Pessoa Idosa, eu dou ênfase em todas as minhas palestras no artigo 22, que fala sobre levar a temática. Em alguns estados queriam fazer uma disciplina, não, não é disciplina, é interface, é qualquer professor. Vou contar outra curiosidade. Eu tenho um trabalho voluntário. Quando a banca perguntou no doutorado como eu ia socializar o saber, era tanta novidade que nem eles sabiam, aí eu disse, vou fazer um trabalho voluntário em que as pessoas idosas vão funcionar como um respaldo afetivo dentro da escola. Porque a maioria das crianças das escolas municipais não tem avós morando com eles aqui na cidade, porque muitos são migrantes. Eles vêm de outros estados, de outros locais, então eles não têm avó. Então, nós vamos criar isso. Então, realmente foi muito enriquecedor no princípio. Não havia professor de música, então as senhoras iam ensinar hinos, canções, poesias, elas sabiam cada poesia de cor. Então, preparavam as crianças para as festas do final do ano. Quando as crianças do quinto ano iam para o sexto ano em outra escola, todo mundo sabia que eles saíam da nossa escola, porque eles sabiam hinos, canções e sabiam dizer poesia, e faziam poesia também. Foi um enriquecimento muito grande. Então, esse trabalho voluntário não teve solução de continuidade. Até hoje, ele continua. E isso, os meus voluntários que fazem tudo de casa, hoje em dia, ninguém vai lá para não pegar, porque existem crianças que têm pneumonia nas escolas públicas. Eles têm tuberculose na escola pública. Então, os idosos não podem ficar expostos, mas eles trabalham de casa e oferecem coisas. Muitas vezes, hoje em dia, com a tecnologia, a gente grava e manda para eles, a professora passa e eles adoram, muito bom. Então, é muito interessante o idoso se doar dessa maneira ao longo da vida. Quer dizer, muitas pessoas têm que fazer a segunda etapa. Eles se aposentam e têm problemas financeiros, ou criam pequenas empresas, ou startup, ou alguma coisa, e apoiam netos. Eu conheço muitos que apoiam netos. É muito interessante isso, quer dizer, muitas vezes tem gente, meu neto tem mestrado, mas não está conseguindo nada. Porque às vezes fez mestrado em um lugar ruim. Eu sempre digo, não faça nem universidade, nem mestrado, nem doutorado em lugares que não sejam reconhecidos, porque você vai perder dinheiro e tempo. Quando dizem que é muito caro fazer uma especialização, aí eu digo, eu não sei, porque toda a minha vida foi em escolas públicas, desde o primário. A não ser aquele ano em que eles resolveram me botar na professora particular, só isso que eles pagaram. Do resto, foi escola pública o tempo todo. Doutorado, MBA na Fundação Getúlio Vargas também, eu não paguei, porque eu estava a ESG conseguiu esse acordo e nós ganhamos de presente, porque nós éramos muito estudiosos, então lá foi a turma fazer esse MBA na Fundação Getúlio Vargas. Então, estudar é uma coisa que ajuda o idoso a iluminar, está provado, ilumina o seu cérebro, melhora a sua autoestima, a sua resiliência e frente à vida. Eu faço há 10 anos um trabalho ligado aos idosos, porque eu sou adotada da OAB, ainda não disse isso para vocês, mas eu sou adotada há 12 anos da OAB, porque eu falo muito nas leis. A gente fala nas leis o tempo todo, eu estou sempre com o estatuto na mão, luto para a publicação. Eles dizem, está na internet. Eu não vou pegar o meu iPhone no meio da rua para fazer um artigo. Eu preciso do folheto. Então, graças a Deus, a gente conseguiu da Alerj, já foi editado esse ano, e eu vou, até morrer, eu vou ficar lutando para que se tenha esse livreto, e espero que vocês façam isso. Porque nós temos muitos órgãos que têm abertura que os idosos podem ser úteis. Eu gostaria de dizer que realmente o trabalho voluntário, em qualquer idade,
E ele tem dado respaldo, porque nos outros países, os países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, você ganha pontos, inclusive dentro do seu currículo, se você faz trabalho voluntário. Eu tive um amigo que uma vez ele foi para os Estados Unidos e foi na entrevista no consulado no Rio de Janeiro e perguntaram: o senhor faz algum trabalho voluntário? Ele disse assim: ajuda a minha mulher na Feira da Providência. Já ganhou ponto, pronto. Então, o trabalho voluntário em muitos países é muito valorizado, inclusive academicamente. No Brasil, a gente está levando isso para os estudantes, dizendo que o trabalho voluntário não é uma coisa só para os idosos, embora para os idosos seja sensacional, ou para qualquer pessoa, porque você pode fazer um trabalho voluntário uma vez por mês, você pode fazer uma vez por semana, você pode fazer. Hoje em dia, você faz da sua casa coisas voluntárias, mas o trabalho voluntário, ele, do ponto de vista acadêmico, já está sendo muito valorizado, e do ponto de vista, porque ele enriquece. Você tem o convívio. Hoje em dia, há vários pessoas que dão cursos que estão falando no relacionamento pessoal. Muitas pessoas têm a parte acadêmica muito boa e têm uma dificuldade enorme no relacionamento pessoal. Então, isso é importante. O trabalho voluntário, ele é uma interface em que pode ajudar você a melhorar essa parte ligada ao relacionamento interpessoal. Então, eu dou muita ênfase ao relacionamento intra, quer dizer, você com você mesmo. Você precisa ser a primeira pessoa da sua vida, e isso não é egoísmo, isso é autoestima, porque está escrito: ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu nem me amo? Um sonho que eu tenho é fazer um livro, que eu vou começar em 2024 uma pesquisa que é para meus 85 anos, lançar esse livro, porque aos 80 anos eu lancei um livro sobre poesias. O meu editor disse assim: vamos pegar suas poesias, que é um lado meu lado B. Eu também, meus amigos poetas, a sua prosa é poética. Eu não sei escrever poesia. Escreva. Não é que eu escrevi, estou amando fazer poesia. Vocês que escrevem poesia, eu amo vocês também. Então, o meu sonho é que saia, para os meus 85 anos, um livro que o nome, a frase orientadora da pesquisa, né? Os doutores têm que ter uma frase orientadora da pesquisa, memórias afetivas. Vale a pena ter avós? Olha, eu já comecei algumas, porque pesquisador, quando tem a ideia, sai da frente, porque a gente começa, vai pegando todo mundo e perguntando. Outro dia, eu fui num lugar e perguntei, por intuição: você teve avó? A pessoa olhou para mim assim, arregalou o olho e disse: minha avó morreu aos 114 anos. Aí quem levou um susto fui eu, né? Eu disse: você quer falar da sua avó? O que você aprendeu com a sua avó? A pessoa ficou com os olhos cheios d'água e me disse: aprendi amor. Foi a coisa mais importante que a minha avó. Eu fico até hoje relatando isso, eu sinto arrepio, porque foi um momento. Então, eu já vi que essa pesquisa vai me dar. Esse é meu sonho. O meu sonho é escrever. Eu agora vou entrevistar netos. Uma frustração que eu tive, a gente tem frustrações, né, na vida, é justamente não conseguir levar um trabalho voluntário a mais escolas. Isso é uma frustração muito grande que eu tenho. Outra frustração é que as pessoas não entendam que fazer política de nação é uma necessidade, não é política partidária. Educação é um caminho para sempre, é um caminho para o futuro, é um caminho para a vida, é um caminho para a saúde. A saúde depende da educação. O que adianta você dar um filtro se o fulano não sabe ler, como é que vai usar aquele filtro? Então, a educação é um tema de vida. A educação é um tema importantíssimo.